Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Meu Pai, eu coloco diante de Ti toda injustiça que essa pessoa tem sofrido, que a sua família, a sua casa ou até mesmo o seu trabalho tenha acontecido. Oramos diante do juiz de toda a terra e pedimos uma intervenção do céu. Repreendemos agora todo tipo de contrariedade, de palavra maldita, de palavra negativa e declaramos, Pai, vida sobre ti. Vai avançar, vai crescer, vai expandir. Tu e toda a tua casa estão guardados pelo Senhor. Que o Senhor guarde a tua entrada e o Senhor guarde a tua saída. E essa pessoa, Pai, que chegou agora em casa do trabalho, que está cansada, afadigada, Senhor, apresento diante de ti a vida dessa pessoa e te peço, envia sobre ela uma força sobrenatural, dá a ela um fortalecimento no seu espírito e que ela levante, que ela tenha ânimo, Senhor, e que o favor do Senhor se estenda sobre ela e sobre tudo que estiver ligado a ela. Também profetizamos, Pai, que setembro de 2026 será uma grande bênção. Oramos declarando vitória total e completa em cada santo dia dado por Deus. Também oramos que nenhum mal prevalecerá contra nós. Já liberamos uma palavra. Eu e minha casa estamos totalmente guardados e protegidos. Esta casa está totalmente guardada e protegida, porque o Senhor é a defesa dela. O Senhor coloca muros de proteção ao redor de cada dia do mês de setembro e declaramos: tudo irá fluir, tudo irá acontecer da maneira de Deus e teremos rompimento, teremos avanços do Espírito Santo no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, nós te pedimos que no mês de setembro de 2026 haja muitas conexões estratégicas para o propósito que o Senhor tem guardado para a vida dessa pessoa e para a sua família. Eu oro, Pai, também no nome de Jesus, consagrando a Ti nossos planos e projetos para que o Senhor abençoe. Pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua condução, Senhor, e também pedimos que o Senhor esteja nos livrando de tudo aquilo que é armadilha, de tudo aquilo, Senhor, que for para mal. Nos livra, Senhor, de tudo aquilo que for para engano e que o Senhor possa cumprir a Tua vontade na nossa vida. Senhor, nos rendemos à Tua voz totalmente. Queremos estar entregues ao Teu propósito e ao que o Senhor tem reservado para nós. Libera do Teu poder, Pai, sobre essa vida e sobre a sua casa, no nome de Jesus Cristo. Dá vitória a essa família, Pai. Dá vitória a essa família. Também oro repreendendo todo espírito de confusão, tudo aquilo que se atravessa no caminho. Nós repreendemos todo o mal que vem por atravessadores, tudo aquilo que vem para engano, tudo aquilo que vem para mentira, tudo aquilo que vem para paralisar, tudo aquilo que vem para distração. Tira do caminho deste homem, tira do caminho desta mulher, Pai. No nome de Jesus Cristo, pedimos a Tua bênção. Também oro por negócios, oro, Senhor, por empresas, oro, Senhor, por empreendedores, para que o Senhor os abençoe, dando saúde, dando força e dando sabedoria a cada um deles, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, que alegria estar aqui junto com você nessa noite. Nós estamos profetizando sobre o ano de 2026 e hoje estamos consagrando o mês de setembro de 2026. Eu quero compartilhar algo com você. Olha esse testemunho da Andréia, que nos acompanha aqui nas orações. Ela escreveu assim: eu fiz a campanha Uma Carta para Deus, pedindo pela vida da minha filha, que queria engravidar, porque ela já tinha perdido um bebê. Hoje, para a honra e glória de Deus e através das orações, ela está grávida de 5 meses. Glória a Deus. Coloque a sua fé em Jesus. Coloque a sua fé no poder de Deus. Não há impossíveis para Ele. Coloque a sua fé em Jesus. Creia em Jesus. Creia no poder de Jesus Cristo. E hoje
eu quero compartilhar uma palavra ao teu coração. 3 coisas que nós devemos evitar em tempos de adversidade. Mas você que está entrando agora aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza, e compartilha com 10 pessoas. Manda aí para amigos, para parentes, manda para o máximo de pessoas que você puder. Se puder mandar para mais de 10, mande para 10. Porque eu acredito que cada um de nós pode mandar para 10 pessoas. Porque se Deus está nos abençoando, a gente tem que aprender a abençoar, certo? Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos e multiplicou para uma grande multidão. Quando você pega aquilo que está nas tuas mãos e é generoso com as pessoas, compartilha, você vai ver um milagre. Sempre vai acontecer isso. Por isso, compartilhe, semeie essa oração na vida de alguém, num grupo que você está, você certamente vai abençoar a vida de muitas pessoas. Essas 3 coisas que você vai evitar em tempos de adversidade vão trazer para você muita vitória. E a primeira coisa que eu quero falar é: evite falar como um gafanhoto. Vou te explicar o que é isso. Olha o que está escrito em Números capítulo 13, verso 32 e 33, diz assim: E espalharam um mau relatório entre os israelitas sobre a terra que haviam explorado, dizendo: Vimos gigantes lá, e parecíamos gafanhotos aos nossos próprios olhos, e assim eles nos viram. Moisés enviou 12 homens para espiar a terra, mas 10 tinham uma mentalidade de gafanhoto, desse tamanhozinho. Por quê? Porque eles viram os desafios, mas não conseguiram ver o Deus que fez a promessa que eles iriam conquistar e vencer naquela terra. 10 dos espiões voltaram com palavras de derrota. E as palavras que eles chegaram para o povo, o relatório deles, era um relatório extremamente ruim, extremamente negativo. Eles disseram: tem gigantes lá, vamos morrer, Deus nos enviou para cá só para passar trabalho. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando Deus te dá um desafio, não é para você passar trabalho. O desafio é para você enfrentar e vencer com a ajuda dele. Aquilo que você acha que é difícil, não é difícil. Aquilo que você acha que é impossível, não é impossível. Preste atenção. Nós precisamos entender a promessa de Deus para a nossa vida. Josué e Caleb se recusaram a falar como aqueles que se viam como gafanhotos. Pelo contrário, eles declararam: somos capazes de derrotar os gigantes. Foi assim que Josué e Caleb herdaram a terra prometida. É essa palavra que eu tenho para a tua vida. Deus vai fazer você conquistar grandes coisas, mas a sua mentalidade tem que ser uma mentalidade alinhada com o que Deus pensa. E sabe o que Deus pensa? Deus pensa que se eu e você temos Ele, nós podemos qualquer coisa. Davi disse que com a força de Deus ele saltava muralhas. Eu e você, com a força de Deus, podemos superar obstáculos, podemos vencer adversários, podemos romper as dificuldades. Os desafios existem, nós sabemos. O relatório que eles trouxeram era real, mas eles tinham que confiar no que Deus tinha dito para eles. E o que Deus tinha dito é que aquela terra pertencia a eles. Você tem que entender, Deus já te deu a promessa. A promessa é salvação na tua casa, a promessa é libertação na tua família, a promessa é que Deus vai te ajudar na tua empresa, a promessa é que Deus vai te ajudar com teus filhos, a promessa é que Deus vai restaurar, colocar de pé de novo esse casamento. Essa é a promessa de Deus. Então, nós não podemos caminhar por uma mentalidade pequena, olhar só para os desafios, só para os problemas, só para aquilo que está ruim nesse exato momento. Você tem que crer que Deus, a qualquer momento, Ele pode fazer um rebuliço. A qualquer momento, Ele pode intervir. Eu gosto muito daquela palavra do de repente, né? Na verdade, é um louvor que fala do de repente de Deus. E o de repente de Deus é real. O de repente de Deus é algo verdadeiro. O de repente de Deus pode acontecer. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam lá louvando o Senhor e de repente, né, veio uma manifestação gloriosa de Deus. O de repente de Deus acontece.
O de repente de Deus acontece quando nós estamos crendo que o Senhor está nos ouvindo, estamos crendo que o Senhor está operando na nossa vida. O de repente de Deus vai tocar aí na tua vida. O de repente de Deus vai tocar na tua família. O de repente de Deus vai te ajudar no teu caminho. Então não desanima, não tem uma mentalidade, sabe, que Deus ele te enviou, te colocou diante de uma situação que é impossível você resolver. Não é impossível. Pode ser complexa, pode ser desafiadora, pode levar você a se preocupar, pode levar você a chorar, mas não é impossível. Deus, ele tem seus meios de nos abençoar e nós precisamos caminhar pela direção divina. A segunda coisa que você tem que evitar, se você quer vencer as adversidades da vida, é evite a pressa. Evite a pressa. Tudo aquilo que a gente apressa até em decidir, nós podemos ter graves problemas. Inclusive hoje pela manhã eu estava na Academia Kingdom, eu estava falando exatamente sobre isso para os meus alunos. Eu estava dizendo para eles que a pressa em algumas decisões pode colocar tudo a perder. Uma pessoa me perguntou como ouvir a voz de Deus para tomar uma decisão. Eu respondi, aguarde. Aguarde Deus falar. Aguarde Deus dirigir. E se Deus não falar? Não faça nada. Você está orando, você está buscando um sinal, Deus sabe o teu coração. Você acha que Ele vai deixar você sem resposta? Mas se Ele não te respondeu ainda, esse silêncio já significa algo. Por isso que nós precisamos compreender as formas como Deus fala. Evite a pressa a todo custo. A Bíblia diz em Lamentações 3, verso 25 e 26, o Senhor é bom para aqueles que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Jesus passou seus primeiros 30 anos se preparando para o seu ministério. Moisés levou 8 anos para se tornar um grande líder. Aliás, 8 anos não, 80 anos para se tornar um grande líder. Ou seja, todo aquele que vive o extraordinário, ele tem que se posicionar. E ele tem que se posicionar aguardando em Deus. O tempo é seu aliado, não tenha pressa. Lembre-se, a paciência é a arma que força o engano a se revelar. Eu vou repetir. A paciência é a arma que força o engano a se revelar. Eu costumo dizer que quando nós oramos e estamos aguardando a resposta do Senhor, o Senhor traz tudo à luz. Tudo que estava planejado do inimigo, sabe? Tudo aquilo que não era para nós, Deus mostra tudo. Deus mostra tudo, Deus revela tudo. É isso que você tem que entender. O nosso Deus, Ele revela o que nós não vemos. Ele sabe o que nós não sabemos. Deus esteve em reuniões que a gente não esteve. Deus sabe dos pensamentos mais, sutis do inimigo na mente das pessoas. O Senhor conhece os tempos, conhece a política, conhece o ecossistema que nós vivemos. O Senhor conhece tudo. E se nós queremos viver o que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos esperar com paciência, esperar Deus responder. Se Ele não responder, aguarde. Aguarde porque Ele vai responder. E se Ele responder contrário ao que você estava esperando, saiba que Deus está querendo mostrar para você que esse caminho não é o melhor caminho para você. Esse negócio não é o melhor negócio. Essa conexão, essa sociedade não é o melhor para você. Tenha paciência de esperar, porque enquanto você espera em Deus, escreve isso aqui nos comentários, escreve esperar em Deus, escreve aí, esperar em Deus. Enquanto você espera em Deus, essa paciência vai forçar o engano a se revelar. Você vai ver, alguma coisa vai aparecer. Alguma coisa vai aparecer. Deus não vai deixar nada encoberto. Deus não vai deixar nada encoberto. Às vezes, a gente gasta energia, em coisas que era só ter aguardado. Era só ter aguardado Deus mostrar. Porque às vezes a gente tenta resolver determinadas situações da nossa vida que não vão se resolver da maneira como a gente está achando. Você tem que aguardar. Porque tudo aquilo que está encoberto, Deus vai mostrar. O que tiver encoberto, Deus vai revelar.
tudo que tiver encoberto. Nada fica escondido, nada fica oculto, porque Deus mostra. E a terceira coisa a você evitar, evite falar demais. Falar demais sempre vai trazer perda para a tua vida. Em Provérbios 10:19 diz: na multidão de palavras não faltará transgressão, mas quem controla a língua é sensato. Por falar demais, pessoas se complicam. E o pior não é isso. O pior não é se complicar só agora, é se complicar por muitos anos. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente fala. Eu acredito também que conforme o cargo que Deus te deu, conforme a responsabilidade que Deus te deu, a liderança que Ele colocou na tua vida, conforme, sabe, o tanto de coisa que está em cima de você, mais cuidado você deve ter ainda naquilo que você fala. Você deve ter um cuidado, porque uma palavra mal colocada pode ofender uma pessoa, pode terminar uma relação, pode acabar com uma sociedade, pode encerrar um negócio. E as pessoas, a gente é assim, eu sou assim, todos nós somos assim, nós falamos muito. Falamos desnecessariamente, sabe? E falamos dos nossos projetos, contamos tudo, né? Falamos do que estamos pensando, falamos e falamos e falamos, e eu quero dizer para você que evite falar demais, porque a Bíblia diz aqui, na multidão de palavras não vai faltar transgressão, ou seja, a pessoa que fala muito vai pecar. A pessoa que fala muito vai pecar. Como ministro da palavra, ensinando a vida de muitas pessoas ao longo dos anos, eu tenho que ter um cuidado ainda maior, porque a gente fala muito, né? Quantas vezes eu ministro por dia? 3, 4, às vezes já cheguei a ministrar 5, 6, 7 vezes por dia. E alguma coisa vai sair e a gente tem que ter cuidado, sabe? E tentar, quando vier algo a falar, a dizer, aí você pensa primeiro, qual que é o efeito disso? Esses dias aconteceu isso comigo num restaurante. Eu fui com a minha família num restaurante e o garçom esqueceu de colocar na comanda uma das refeições e eu fui pagar. Paguei ali, né? Não me dei por conta. E quando eu estava indo embora, o dono veio e disse: olha, falta acertar uma, só que ele falou assim na frente de todo mundo, né? E eu disse assim, mas como? Daí ele disse, não, aqui o erro foi do garçom, né, que não colocou mais uma refeição, só que ele estava falando meio alto, sabe? E eu disse, não, ok, fiz assim para ele, ok, e meu pessoal saiu do restaurante, eu fui ali e fui pagar. E enquanto eu fui pagar, me veio na cabeça assim, né, aquela vontade de dizer assim, olha, o senhor não deveria ter falado assim, né, na frente de outras pessoas. Eu sei que o senhor fala assim. Me veio na cabeça, sabe, de falar para ele aquilo, mas ao mesmo tempo eu pensei assim, não, eu não vou me incomodar, sabe, eu vou pagar quieto aqui, vou sair, foi um erro do rapaz, também não vou colocar o rapaz em apuro, também não vou ofender esse senhor aqui, vou colocar nas mãos de Deus e vou sair. E algumas vezes a gente tem até a vontade de falar, sabe, vem até aqui, mas é melhor às vezes você ficar quieto e sair na paz do que você criar uma intriga, do que você criar um problema para você, um problema até para outras pessoas. Então, tudo na vida a gente tem que, sabe, tentar evitar falar demais. Principalmente quando você está com problema com outras pessoas, sabe, silêncio, entrega nas mãos de Deus, porque se você começar a falar mal, né, de outras pessoas para outras pessoas, isso não vai ficar bem para você. Isso não vai ficar bem para você, isso vai dar problema. Então é melhor você, sabe, evite falar demais. Evite falar demais, evite falar dos teus sonhos, evite falar do quanto você ganha, evite falar, sabe, de alguns problemas pessoais que você tem com pessoas que não tem nada a ver com você. Evite falar demais, não vai te ajudar na vida, não vai melhorar a tua vida. É essa a palavra que eu tenho para você. Assim você evita muito problema, você evita adversidades. Então, silêncio,
fale o necessário, aquilo que não é importante não fale. Abra a boca para despejar pérolas e não para abrir a boca lançando flechas de destruição. Amém? Muito bem. Eu quero declarar o Salmo 91 agora e quero convidar você a se tornar nosso aluno também na Academia Kingdom Global, que tem sido uma bênção na vida de muita gente. Inclusive amanhã, 6h45 da manhã, eu vou estar ao vivo dentro da Academia Kingdom Global e você é nosso convidado. Ali eu dou conselhos, dou direção, ajudo as pessoas a entender o que Deus está querendo falar com elas. Eu convido você a caminhar mais perto da gente. O link da academia está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Peço que continuem orando por nós. Estamos todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. Mês passado eu renovei o meu contrato com a TV por mais 6 meses e não é fácil, mas o Senhor está conosco. Então, ore por isso. Amém? Ore por isso. Eu quero declarar o Salmo 91. E outra coisa, domingo agora, nós vamos ter o segundo domingo onde nós estamos profetizando o novo de Deus. Esse domingo foi uma bênção, o próximo domingo também será uma bênção. O endereço da igreja, que eu e minha esposa somos voluntários nessa igreja, é Rua Carlos Ur, número 935. Você é nosso convidado. Santa Maria, Rio Grande do Sul. Rua Carlos Ur, número 935, tá bom? Domingo, 9h30 da manhã. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Coloca aqui nos comentários agora teu pedido de oração, tua necessidade. Se tem também uma filha sua, que nem a Andréia, que eu dei o testemunho dela aqui, que não consegue engravidar, coloca aqui nos comentários, nós vamos orar. Se você tem uma causa urgente, especial nesse momento, também coloca aqui. Nós vamos orar agora e vamos clamar o poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele é Deus de milagres. Não há impossíveis para Ele. Eu fico maravilhado com tudo que Deus faz, com tudo que Deus está operando. Amém? Deus é fiel, Deus é poderoso. Coloque a sua fé em Jesus. Amém? Coloque a sua fé em Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu invoco o Teu poder agora, em favor de cada pessoa que está orando junto comigo. E a minha oração, Pai, a minha oração é para que o Senhor abençoe cada pedido de oração que está aqui. Cada pessoa que está orando pela sua casa, pela sua família, pelos seus negócios, está colocando problemas aqui, Senhor, para receberem o Teu toque, para receberem a Tua intervenção, a solução do Senhor. E a minha oração, Pai, é para que milagres sejam liberados agora sobre cada pedido de oração. Ouça, meu Deus, o clamor dos Teus filhos. A Tua palavra diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Queremos declarar, Pai, no nome de Jesus, que essa pessoa viverá uma alegria no amanhecer. No nome de Jesus declaramos respostas de Deus, coisas travadas sendo destravadas, aonde há dor, aonde há sofrimento, que haja o alívio do céu, no nome de Jesus Cristo.
Eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente. E eu creio, Jesus, Tu cura. Tu és o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Tu és Deus. Por isso oramos pela saúde total e completa dessa pessoa. No nome de Jesus, declaramos saúde do alto da cabeça à planta dos pés. Senhor, todo tipo de gigante que tem se levantado contra a vida dessa pessoa, nós declaramos, ele não é maior do que o nosso Deus. Ele não é maior do que o Senhor que guia os nossos passos e que dirige a nossa vida. Por isso declaramos por terra todo gigante nas finanças, todo gigante na saúde, todo gigante na família, no casamento, todo gigante nas tuas relações, e declaramos vitória de Deus sobre a tua vida. No nome de Jesus Cristo, nenhum mal prevalecerá contra ti. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está contra nós. Já declaramos e liberamos essa palavra, vitória sobre a tua vida, vitória sobre a tua casa, vitória no teu caminho. E também, Senhor, profetizamos que setembro de 2026 será sobrenatural. Nós consagramos cada dia, cada hora, cada momento da nossa vida em setembro de 2026 e pedimos, coloca a tua mão, Senhor. Coloca a tua mão. Pedimos a bênção do Senhor. Anulamos tudo aquilo que é contrário, anulamos tudo aquilo que é barreira e já declaramos bênção sobre setembro de 2026. Senhor, consagramos essa noite a Ti e pedimos uma noite de paz, uma noite de alegria e de força. Como está escrito na Tua palavra, deito-me e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Amém e amém. Se você recebe essas bênçãos, se você crê que Deus te ouviu, que houve resposta de Deus aí na tua oração, compartilhe agora com 10 pessoas. Manda aí para amigos, para parentes, faça a sua parte. Amanhã, 6 da manhã, estaremos aqui juntos, daí consagrando o mês de outubro, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E eu oro, Senhor, em especial, por todas as pessoas que estão com problemas na coluna e problemas nos pés. O Senhor me tocou de fazer essa oração e eu oro, Senhor, declarando saúde sobre os pés, sobre a coluna. Toque-os com o teu poder, Jesus. Nós cremos na cura. Nós cremos que o Senhor tem o poder de operar milagres e declaramos saúde a cada osso dessa coluna. Declaramos saúde nos pés, na carne, nos dedos do pé, nas articulações. Declaramos saúde total e completa. Também oramos, Pai, repreendendo todo tipo de atraso, tudo aquilo que estiver trancado, tudo aquilo que estiver bloqueado no mundo espiritual. Nós oramos agora para que haja um destravar, um romper, um liberar. Negócios que estão travados, respostas que estão travadas, projetos que estão em atraso. Senhor, que tudo isso seja liberado, que haja um romper, que haja um avanço, que haja um crescimento, que haja um movimento em o nome de Jesus Cristo. Visita, meu Pai. Visita com teu poder e visita com a tua graça. Meu Deus, eu oro também por todo aquele que anda sobrecarregado, todo aquele, Senhor, que anda depressivo, que anda angustiado, ansioso. Há pessoas, Pai, que têm tido pensamentos ruins, lutas na mente, combates espirituais. Eu vou contra tudo aquilo que tem lutado contra essa pessoa e eu digo, renda-se. Renda-se a Jesus Cristo agora. Renda-se ao poder de Jesus Cristo. Eu oro agora para que grilhões, correntes, amarras sejam desfeitas no poderoso nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo, ser livre.
Ser livre agora, ser livre de tudo aquilo que te angustia, de tudo aquilo que te oprimia, de tudo aquilo que trazia agonia para a tua alma. Seja livre. Jesus, tu és paz, tu dá alívio ao cansado, tu multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Por isso eu oro para que essa pessoa seja tocada agora pelo poder de Jesus Cristo. Agora, toque-os, meu Pai, toque-os com o teu poder e remova, Pai, tudo aquilo que está trazendo um desgaste emocional, um desgaste físico, um desgaste espiritual. Renove-os, toca-os, Pai, com o teu poder, toca-os com poder, toca-os com graça, toca-os com favor, no nome de Jesus Cristo. E eu libero uma palavra: saúde plena na tua casa. Saúde plena, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Seja cheio do Espírito Santo, que tua casa seja cheia da presença de Deus agora. E nós consagramos o mês de agosto de 2026, liberamos orações, palavras, declarações sobre agosto de 2026 e oramos para que seja uma bênção. Agosto será um mês de grandes realizações. Será um mês onde iremos contemplar a fidelidade, a glória, a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor sobre nós e sobre todos da nossa família. Meu Pai, que cada dia de agosto tenha a plena graça de Deus, que a graça de Deus, a fortaleza de Deus venha sobre o mês de agosto, venha sobre nossas vidas e nossa família, no nome de Jesus Cristo. Eu oro também, Pai, por toda pessoa que anda, Senhor, sem ânimo, toda pessoa, meu Deus, que anda com faltas em seu emocional, com lacunas, com vazios, que nesse momento essa pessoa ela seja revestida da presença de Deus, ela seja cheia da presença de Deus, cheia da alegria, cheia da paz que vem de Cristo Jesus. Invocamos a presença de Jesus e oramos para que você seja cheio da presença dele, cheio da presença de Deus, cheio da presença de Deus. Senhor, eu também oro por toda pessoa que está com dores no estômago, por toda pessoa que está com dores no estômago, dores, agulhaços, problemas no intestino, problemas no estômago. Oramos por cura total e completa agora no nome de Jesus. Haja milagres. Senhor, eu estou orando e declarando saúde plena, saúde total, milagre de Deus no teu corpo físico, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Para Deus não há impossíveis. Para Deus não há impossíveis. Há alguns anos atrás, quando eu estava pastoreando a primeira igreja, um homem veio do interior e ele veio por causa que o funcionário dele, que trabalhava para ele, ficou entrevado no meio da lavoura e ele colocou o funcionário dele dentro do carro e trouxe para a cidade e lembrou, eu tinha um programa de rádio naquela época, e ele lembrou que nós fazíamos orações. E ele chegou do interior, antes de ir no hospital, ele veio e pediu para que eu orasse por aquele homem. E foi difícil de tirar o homem, sabe, de dentro do carro, e até para sentar dentro do meu escritório, do meu gabinete, naquela época, ele teve que sentar com muita ajuda, eu tive que ajudar ele para ele sentar. E ele sentou e eu coloquei as mãos sobre a cabeça dele e comecei a orar. Quando eu terminei a oração, aquele homem deu um salto daquela cadeira, sabe? E começou a se alongar assim, se mexia para um lado, se mexia para o outro e disse para o patrão dele: eu tô novo. Ele disse assim: eu tô novo, não estou sentindo mais nada. Jesus curou ele. Bom, daquele dia em diante ele se converteu, entregou a vida dele para Jesus ali. Então eu já vi muito milagre de Deus, eu já vi muito milagre, eu sei que Jesus Cristo cura, Jesus Cristo opera milagres. Coloca a sua fé em Jesus, amém? Coloca a sua fé em Jesus, Ele pode tudo, Ele pode tudo. E você que está entrando nessa oração agora, já deixa a tua curtida aqui nessa oração, por gentileza, e compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para parentes, compartilha com 10 pessoas ou mais. Por que compartilhar? Porque você está sendo abençoado. Você está sendo abençoado. E se eu estou sendo abençoado, eu tenho que compartilhar. A Bíblia diz: a alma generosa prosperará.
Então seja generoso. Se você está sendo abençoado com essa oração, compartilha com teus amigos, manda para alguém, até alguém que você sabe que tem problema de coluna, manda para essa pessoa. Eu tenho um testemunho, eu estava fazendo um evento, a gente chamava de cruzada na época, e eu aluguei um ginásio de futebol e de esportes, e enfim, veio todo tipo de gente. E uma senhora veio também junto com o marido dela, e ela veio de cadeira de roda, sabe? Ela estava já há muito tempo entrevada, ela teve um problema e ficou entrevada. E eu orei por ela. E quando eu terminei de orar, ela sentiu a presença de Deus, ela sentiu o toque de Deus. Ela levantou daquela cadeira, sabe, de roda, que ela estava entrevada há muito tempo. E ela saltava de alegria, e chorava e me abraçava, e abraçava o marido dela. Bom, para você ter uma ideia, ela não quis voltar para casa de táxi. Ela quis ir caminhando de volta para casa. Ela quis ir caminhando de volta para casa. Ela disse, não, eu não quero pegar táxi, eu não quero carona, eu quero voltar de a pé para casa, porque eu fui curada. Então, esses milagres, sabe? Por que eu estou contando isso para você? Para você colocar sua fé em Jesus. De repente você está passando por alguma barra na sua vida. Você está passando por um momento difícil e talvez tudo que vem na sua cabeça é que você não vai conseguir vencer essa. Mas isso é um ataque espiritual contra você, porque por meio de Jesus Cristo você pode vencer qualquer coisa. Coloca sua fé em Jesus e me ajuda, sabe, que essa mensagem chegue a muitas pessoas. Tem muita gente que precisa ouvir essa mensagem, que precisa saber que Jesus Cristo cura, que precisa saber que Jesus Cristo opera milagres. E eu estou com isso, essa semana eu comecei com isso, sabe, esse desejo de orar por cura divina. Eu creio que o Senhor está curando pessoas e vai ainda operar muito mais em nome de Jesus. Deus me deu uma palavra. Em dias maus, lembre dessas 3 direções. Eu vou dar 3 direções para você aqui, para você lembrar em dias maus. Talvez você chegou cansado do trabalho, sabe? E está escutando essa oração agora, ou tem alguém próximo de você aí que está tomando um café e está escutando essa oração. Chega para perto aqui, porque Deus vai te dar uma direção para a tua vida. Se você busca uma direção, deseja uma direção, fica aqui, fica do lado dessa pessoa aí que está escutando essa oração, porque você vai ser abençoado em nome de Jesus Cristo. A primeira direção, quando você estiver vivendo um dia mau, é nunca desista. Nunca. A Bíblia diz em Lucas 9,62, e Jesus lhe disse, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Seus sonhos, seus objetivos valem qualquer luta, qualquer espera, qualquer preço. Não desista. A sua perseverança desmoralizará o inferno, o inimigo. Então, Jesus não nos chama para desistir, para largar do arado. Ele disse ninguém que colocou a mão no arado, olhe para trás, não desista. Esse arado pode ser o teu ministério, esse arado pode ser a empresa que Deus te deu, esse arado pode ser o casamento que você está enfrentando luta nesse momento, esse arado aí, ele pode representar, sabe, os teus filhos, a tua casa, que está difícil de você continuar. Não desista. Não desista. O diabo pensa que vai te derrotar. Ele pensa que você vai largar os pontos, porque está difícil. Ele já arrancou 2, 3 declarações da sua boca. Quando você disse que não aguentava mais, que você ia desistir, ele aumentou a pressão. Mas a Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, não desista, não para, pode estar difícil, pode estar, sabe, delicado, pode estar a coisa enrolada, não desista, nunca desista. A paciência é uma arma. Quando nós nos mantemos em fé
apesar das contrariedades, uma coisa é certa: estamos vencendo a cada passo, estamos vencendo a cada dia. Então, sabe, se aumentou o ataque, é porque você está muito próximo já de viver um milagre. Você crê nisso? Escreve aqui nos comentários: eu nunca vou desistir. Declare aqui com fé: nunca, jamais eu vou desistir, em nome de Jesus. A segunda coisa, busque a dupla bênção. Quando você estiver passando por dias maus, busque a dupla bênção. O que é a dupla bênção? Lembra de Jó, lembra de José, lembra de Daniel. Daniel foi jogado na cova dos leões e Deus o colocou como um dos homens mais importantes da Babilônia. José foi vendido pelos irmãos, passou tudo quanto foi injustiça e foi colocado como governador de um dos maiores países da época. E se você olhar para Jó, que perdeu os filhos, perdeu os bens, a Bíblia diz que Deus deu o dobro para Jó. A Bíblia nos diz em Jó 42:10, assim o Senhor restaurou a sorte de Jó, depois que ele orou por seus amigos. De fato, o Senhor deu a Jó o dobro de tudo quanto ele tinha antes. A adversidade sempre gerou um período de dupla bênção na vida daqueles que confiam em Deus. Então, você pode agora estar vivendo um momento da sua vida, como eu disse, complicado, um momento da sua vida desafiador, mas Deus já prometeu que depois dessa adversidade vai vir dupla bênção. A Bíblia diz que Jó era um dos homens mais ricos do Oriente, antes de vir a provação contra ele. Mas Deus dobrou a sorte de Jó. Então, se ele era um dos homens mais ricos, ele se tornou talvez o mais rico, ou ficou na prateleira de cima entre os mais poderosos do Oriente. E tudo isso aconteceu porque Jó, ele aprendeu a resistir, ele aprendeu a buscar o que Deus tinha para a vida dele. Ele sabia, o Redentor dele vivia. Nós temos que crer que por mais que a gente esteja passando por uma situação, o que nos aguarda é dupla bênção. O que aguarda a mim, o que aguarda a você é uma dupla bênção. É uma restituição total e mais um acréscimo. Exatamente. Se esperarmos em Deus, veremos a sua bondade. É isso que eu quero liberar sobre a tua vida. Se você esperar, você verá a bondade do Senhor na sua vida. E a terceira coisa que você tem que lembrar é: confie na sabedoria de Deus. Guarda essa palavra, confie na sabedoria de Deus. A Bíblia diz em Lucas 21, verso 14 e 15, portanto, decidam não se preocupar antecipadamente com a maneira como se defenderão, pois eu lhes darei palavras de sabedoria a que nenhum dos seus adversários poderá resistir ou contradizer. Jesus disse que você recebeu 2 poderes aqui nessa palavra: pela boca e pela sabedoria de Deus. Por que pela boca? Você lembra o que Jesus disse? Se disserdes a este monte, ergue-te daqui e lança-te no mar. Deixa eu dizer isso para você. Através da sua boca. A boca é uma arma espiritual. A boca é uma arma espiritual para romper, para avançar. Você tem que começar a profetizar. Comece a declarar que esse problema está vencido, que Deus já te deu vitória. Não deixa o diabo, colocar mentiras na tua cabeça, te fazer murmurar, te fazer duvidar, ou dizer, você mesmo dizer que não tem jeito mais para a tua causa, que não tem mais como você vencer, que você está derrotado, que você perdeu a batalha. Eu quero dizer, em nome de Jesus, você vai vencer e a tua vitória vai ser muito grande, em nome de Jesus. Está escrito aqui que o Espírito Santo na nossa vida, nos dará as palavras. O Espírito Santo nos dará as palavras, Ele nos dará o que dizer. Deus vai dar para você o que você dizer aí. Talvez você não sabe como sair dessa situação, desse problema. Deus vai te dar a palavra. Deus vai te dar a estratégia.
Deus vai te dar a direção e você vai conseguir sair desse buraco que você entrou. E a segunda coisa que a Bíblia fala aqui é a sabedoria de Deus. O Espírito Santo habita em mim e o Espírito Santo vai me dar sabedoria. Vai me dar sabedoria para lidar com essa gente complicada. O Espírito Santo vai me dar sabedoria para lidar com aqueles que traem, com aqueles que são maus, com aqueles que nos devem. O Espírito Santo nos dará sabedoria de como eu lidar com a minha equipe, de como eu lidar com outras pessoas. É o Espírito Santo na minha vida. Coisas inesperadas podem acontecer. Por isso, não se preocupe. O Espírito Santo que habita em você agirá de acordo com a situação e falará até você. E uma coisa que você tem que aprender na adversidade, relaxe. Sabe por quê? Porque o maior habita em você. E esse que habita em você é o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai dizer boas coisas. O Espírito Santo vai levar você a crer mesmo contra as adversidades. Eu quero profetizar em nome de Jesus que venha um tempo de dupla honra sobre a tua vida. Eu quero declarar que tudo aquilo que foi destruído vai ser reconstruído e vai ficar melhor. Eu quero declarar que esse casamento, mesmo que você tenha sido traído ou traída, mesmo que você tenha passado, por maus bocados aí na vida, teu casamento vai ficar melhor, você vai ser uma pessoa muito feliz, muito realizada em nome de Jesus. Teu filho pode ter se desviado, pode ter ido por caminhos tortuosos, o Senhor vai trazer ele de volta, o Senhor vai restaurar a vida dele, ele vai ser um homem de Deus, ele vai pregar a palavra, ele vai ser usado nas mãos do Senhor em nome de Jesus. Amém? Declare aí nos comentários, eu creio, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, receba aí essa palavra, receba essa oração em nome de Jesus Cristo. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Eu tenho 2 anúncios importantes aqui. Primeiro, quero agradecer a todos aqueles que lutam junto comigo para que o nosso programa de televisão permaneça no ar. Hoje paguei a fatura da televisão, certo? É desafiador e eu agradeço a Deus porque o Senhor tem nos abençoado e tem levantado pessoas também para estarem lado a lado comigo, pregando a palavra, orando por mim, para que isso seja possível. Amém? Toda honra e glória ao nome de Jesus e que Deus recompense a vida de cada um daqueles que luta junto com a gente. Amém? Em nome de Jesus. E meu segundo anúncio é que amanhã nós vamos estar declarando o mês de setembro, certo? Profetizando sobre o mês de setembro, e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. E mais uma coisa, amanhã 6h45 eu vou entrar ao vivo na academia aqui do Global, depois da oração da manhã. Tá? Então você que é meu aluno da academia, não perca esse tempo. Eu mudei de horário por tua causa, foi mais corrido para mim hoje. Tá? Foi mais corrido para mim, mas eu mudei por tua causa para você poder estar ao vivo junto comigo. O que acontece na mesa de conselhos? Eu tiro dúvidas deles, eu dou conselhos, eu dou direções. É um tempo ao vivo que eu tenho com os meus alunos da academia, tá? Fora os módulos que estão correndo aí esse mês e que certamente está abençoando a vida de muita gente. Então, você que não é meu aluno ainda na academia aqui no Global, o link está aqui na descrição do vídeo ou direto no nosso site www.vinicius7.com.br. Ok? Vamos declarar o Salmo 91. Já compartilhou aí? Se não compartilhou, compartilha agora essa oração aí, manda para amigo, para parente, compartilha para 10 ou mais, em nome de Jesus Cristo. De repente você tem uma lista de contatos aí. Manda para eles. Manda para eles. Alguém próximo de você está precisando dessa palavra, em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito,
para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? Nós vamos invocar a presença do Senhor. Coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração. Coloca aqui nos comentários os desafios que você está enfrentando. E meu irmão, não para de orar, não. Não para de orar, não deixa o inimigo, sabe, ele distrair você com outras coisas. Maior é Deus. Maior é o poder de Deus. Maior é Deus. Não esqueça disso, maior é Deus. Há esperança para você. Há esperança em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te dou, porque o Senhor é sustentador, o Senhor é Deus forte, o Senhor é Deus grande e o Senhor está abençoando a vida de cada pessoa que está nessa oração neste momento. Toque-os com o teu poder, Pai, que o laço do inferno seja cortado, que a maldade seja desfeita, que a obra maligna contra a vida dessa pessoa, contra a sua casa, contra seu casamento, contra seus filhos, seja destruída agora no poder de Jesus Cristo. Que a maldade contra ti, que o dedo apontado contra ti, em nome de Jesus, que o Senhor afaste, que toda ação contrária à tua vida, em o nome de Jesus, que saia do teu caminho. Eu oro agora pela cura total de todo aquele que está doente e ministramos um milagre de Deus no nome de Jesus. Cremos que Jesus Cristo opera um milagre. Cremos que Jesus Cristo liberta. Sê tocado agora. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com o teu poder. Oramos por milagres. Oramos pelo sobrenatural. Aquele que perdeu as forças. Aquele que está sem ânimo. Aquele que está, Senhor, prostrado. Levanta ele agora. Que a unção fortalecedora toque neles. Senhor, toque-os com o teu poder. Senhor, tira o cansaço. Tira o desânimo, tira a prostração, tira essa ansiedade, tira essa carga negativa que essa pessoa tem carregado e dê vida a ela. Dê vida a ela, Senhor. Dê vida a ela, Senhor. E colocamos tudo nas tuas mãos. Eu apresento cada pedido de oração ao Senhor. Eu peço um milagre. Eu peço uma intervenção e nós esmagamos agora o poder da serpente, do escorpião, de toda a influência do mal contra a vida dessa pessoa, que caia por terra em nome de Jesus. E profetizamos que agosto de 2026 será um mês de portas abertas, de céus abertos, de caminhos abertos, de coisas novas sendo liberadas para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Senhor, e nós te pedimos, dá paz para essa casa, dá paz para este lugar. Em o nome de Jesus, nós já declaramos o fim dessa adversidade, o fim dessa guerra, o fim dessa influência do mal e declaramos que a presença de Deus, a presença gloriosa do Espírito Santo está sobre este lar, está sobre essa família, no nome de Jesus. O Deus que não desampara está cuidando dele, o Deus que não desampara está cuidando dela. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe a tua família, em o nome de Jesus Cristo. Me ajude agora a compartilhar essa oração. E até amanhã, 6 da manhã, aguardo todos vocês aqui. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que julho de 2026 será marcado para a glória de Deus, como um mês de bênçãos, como um mês de favor, como um mês de riqueza, como um mês de boas notícias, como um mês de vida abundante, como um mês de salvação dentro da nossa casa, como um mês de avivamento,
como um mês onde receberemos direções e orientações do Altíssimo. Declaramos em nome de Jesus vitória. Declaramos que aquilo que levaria anos acontecerá em dias, acontecerá em julho de 2026. Liberamos essa palavra. Cremos na aceleração do Senhor, cremos na mão do Senhor e cremos no poder da oração. No nome de Jesus Cristo, apresentamos a Ti a nossa casa, a nossa família. Oramos, Pai, para que o Senhor venha abençoar a nossa semana, que está começando hoje, para que seja uma semana de portas abertas, para que seja uma semana de crescimento, para que seja uma semana onde recursos, providência de Deus chegue nas nossas mãos, para que seja uma semana onde o Senhor nos conecte às pessoas certas, aos lugares certos, para que seja uma semana também de reparo de forças, de reparo de ânimo. Eu oro, Senhor, para que toda pessoa que está orando junto comigo agora receba a unção fortalecedora. Meu Pai, eu faço uma oração especial nesse momento, por todo aquele que está cansado, desanimado e afadigado, para que o Senhor renove as suas forças. Oro por todos os intercessores que caminham comigo aqui, por todos, e que talvez alguns, Pai, estejam enfrentando grandes lutas e grandes desafios. Eu oro para que a unção fortalecedora venha sobre eles. Também te peço, Pai, abra seus ouvidos espirituais e a sua visão espiritual para que eles possam ter experiências com Deus. Eu oro em nome de Jesus Cristo, Pai, e eu peço, toque-os com o teu poder, Pai, toque-os com a tua graça. Todo intercessor agora que acompanha as orações aqui, que é um intercessor, que é uma intercessora, que receba a graça do Senhor, que receba o fortalecimento do alto. E eu oro agora, me coloco agora em luta espiritual em favor de cada intercessor que está aqui, todo intercessor que está sendo atacado espiritualmente. Nós quebramos agora todo tipo de ofensiva das trevas e declaramos o que está escrito em Lucas 10:19, que o Senhor nos deu poder e autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões sobre toda a força do inimigo e nada nos fará dano algum. Repreendemos todo ataque de ofensa, repreendemos tudo aquilo que vem para oprimir, tudo aquilo que vem para perturbar, tudo aquilo que vem para entristecer, tudo aquilo que vem para confundir. Meu Deus, guarda os intercessores. Eu oro para que o Senhor guarde os intercessores. Senhor, há centenas de intercessores que acompanham essas orações aqui. Pessoas que estão sempre orando, nos apoiando nas orações, e hoje é o momento de eu apoiá-los mais um pouco. E eu apresento diante de Ti, Senhor, a família deles, seus negócios, seus projetos, seus sonhos. E eu oro, Pai, em especial pelos intercessores. O Senhor colocou isso no meu coração. E a minha oração pelos intercessores é para que o Senhor os fortaleça os intercessores, capacite os intercessores, dá vitória na sua casa, dá vitória na sua vida, que a vitória do Senhor essa semana seja notória, seja para todos verem, que testemunhos surjam aqui dessa oração agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Eu peço uma visitação especial, Pai, sobre o lar dos intercessores. E tira agora, Pai, todo o jugo espiritual, todo o peso, tudo aquilo que combate contra eles, que caia por terra. Também oro, Pai, por aqueles que estão enfrentando lutas no casamento, lutas com os filhos, lutas em casa, que o Senhor dê paz, que o Senhor dê vitória, que o Senhor intervenha, que o Senhor mude as coisas, que o Senhor transforme realidades e tudo aquilo, Senhor, que está desordenado, que entre agora favor de Deus na vida dessa pessoa, que entre agora o favor do alto na vida deste homem, na vida dessa mulher, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Senti muito forte de orar por você que intercede aqui comigo, porque aqui nós temos vários tipos de pessoas, né? Tem os novinhos que vêm conhecer as orações, tem aqueles que já fazem parte dessa corrente de oração, estão sempre orando conosco, estão sempre nos propósitos de oração. E existem os intercessores, que eu oro por eles, mas eles estão orando por mim também, e eles estão orando por todos que estão aqui na live. Então não pense que está só eu aqui orando por você, não. Nós temos um verdadeiro grupo aí de intercessão
pessoas que são do Brasil, pessoas que são do exterior, de várias partes, vários lugares, que estão sempre orando aqui. E eles oram por mim, eles oram pelas orações, eles oram por vocês, eles oram pelos meus programas de televisão, porque nós sabemos do desafio de estar aqui, certo? Eu sei bem o desafio de permanecer de pé aqui, orando por vocês, intercedendo por vocês. E eles, os intercessores, sabem. Os intercessores sabem. Eles estão sempre orando por mim. Eu senti muito forte de orar por eles hoje. Inclusive, essa semana, vou buscar me consagrar em favor de todos os intercessores que nos acompanham aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, essa semana eu vou fazer uma oração especial pelos intercessores, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero dar um testemunho, o testemunho da Maria. Ela escreveu assim: desde 2018 acompanho o Senhor nas orações. Em fevereiro de 2015, um amigo começou um tratamento contra um câncer de esôfago e todos os dias eu colocava o nome dele nas orações, pedindo a Deus pela cura. Hoje, dia 11 de dezembro, voltamos ao hospital e a médica deu a notícia que nós mais esperávamos. Não tem mais nada. Ela imprimiu os exames e nos entregou. Deus é fiel e misericordioso. Deus cura, Deus faz milagres. Sou grata a Deus por tudo e ao Senhor pelas orações. Olha só, hoje é dia 14 e dia 11 eles receberam a bênção, né? Que o rapaz está curado do câncer. Deus é fiel. Há poder nas orações. Jesus Cristo cura. Amém? Nossa fé tem que estar nele. Você já tem que entrar aqui com fé em Jesus, com fé no poder da oração. Eu não sei se você acompanhou a palavra que eu ministrei hoje na igreja, mas foi uma palavra muito forte, gente. Quem não escutou, escute. Foi muito forte, foi muito forte. Ali tem uma carga de direção que vai te abençoar. Mas eu quero salientar algo que eu ministrei hoje. E que essa palavra que eu ministrei hoje, na verdade eu já estou há 3, 4 dias com ela, sabe? Primeiro me alimentando para também compartilhar com vocês. E tem um texto que eu separei aqui, João capítulo 11, verso 8, que diz assim: disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus recebeu a notícia de Lázaro, que Lázaro havia morrido, e Jesus então determinou no seu coração de ir lá. E você sabe o que ele fez lá. Jesus ressuscita Lázaro, fez um milagre, fez o extraordinário, quebrou as leis da natureza, as leis da física. Ele fez algo incrível e com plateia. E com plateia, fez na frente de todos. E isso ficou registrado na palavra. Mas a Bíblia diz que Jesus estava em outra região. E exatamente nessa região, onde Lázaro morava, ali Jesus enfrentou uma forte resistência dos religiosos. E a Bíblia diz, e os discípulos sabiam disso, os discípulos disseram: ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Sabe o que os discípulos estavam dizendo? Senhor, o Senhor escapou por um triz. O Senhor quase morreu. Fizeram uma emboscada para o Senhor, iam lhe apedrejar, o Senhor ia morrer. E agora o Senhor está dizendo que o Senhor quer voltar para lá? E Jesus voltou para lá. E sabe por que Jesus voltou? Porque Jesus tinha uma missão a cumprir. E essa palavra, assim, falou muito forte ao meu coração essa semana. Porque a gente tem que estar pronto a fazer tudo o que Deus nos manda fazer. E a gente sabe que nem sempre o que Deus nos pede para fazer vai ser uma coisa agradável. Nem sempre o que Deus nos pede para fazer vai ser tranquilo. Às vezes Deus vai pedir algo para nós
que vai ser extremamente desafiador. Às vezes Deus vai pedir algo para nós que vai mexer com a nossa estrutura de vida, vai mexer com a nossa família. Olha, eu tenho vivido algumas mudanças na minha vida e depois de um tempo a gente pensa assim que é fácil e nunca é fácil. Nunca é fácil, nenhuma mudança é fácil. E Jesus disse assim que tinha que ir lá. Então ele foi contrariando a rejeição. Ainda que alguns o rejeitaram, ainda que ele temesse até mesmo a morte iminente, ainda que, Jesus sabia que ele tinha uma missão. Jesus sabia. Ele respeitava o que os discípulos estavam dizendo, ele sabia. Mas ele sabia também que ele tinha uma missão para cumprir. E sabe o que eu entendo? Que nós, quando temos uma missão para cumprir, nós temos que obedecer a Deus na totalidade. É como eu falei hoje na oração da manhã, eu falei que a meia obediência é desobediência. Balaão estava numa meia obediência e por isso ele estava em desobediência. Quando Deus nos manda fazer algo, independente se você vai ser rejeitado, independente de você ser criticado, independente de você ser elogiado, independente do quão difícil é a missão, é melhor obedecer. É por isso que nós não podemos seguir pela nossa própria vontade algumas coisas. Nós temos que seguir pela direção de Deus. Nós temos que seguir pelo propósito que é maior do que nós. E quando nós entendemos que o propósito divino é maior para a nossa vida, mesmo que haja dificuldades no caminho, mesmo que haja inimigos no caminho, mesmo que haja gente dizendo para você que não quer você, é melhor você obedecer a Deus. Nós não podemos cair no erro de querer agradar os homens e desagradar a Deus. Nós precisamos agradar a Deus acima da nossa vontade. Agradar a Deus acima do que eu quero, acima do que eu penso para mim. Eu preciso fazer a vontade dele conhecida na minha vida, ainda que haja resistência, ainda que haja confusão, ainda que haja, pessoas contra, ainda que haja inveja, ainda que haja maldade. Jesus sabia do que tinha lá. Ele sabia que ele iria fazer um milagre, mas ele sabia também dos perigos. Jesus temia. E quando eu digo temer, não é que ele tinha medo, ele respeitava. Ele respeitava o plano de Deus. E ele sabia que precisava se portar, com prudência. E ele sabia que a hora dele ainda não era chegada. Mas mesmo assim, e depois Jesus diz, quem anda na luz não pode tropeçar. Sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo que se ele andasse na missão de Deus, o inimigo não poderia tocá-lo. Porque o idioma de Deus é luz, ou seja, o que vem de Deus traz clareza, o que vem de Deus mostra o caminho, o que vem de Deus não nos deixa confundidos. E Jesus sabia que se ele andasse na missão de Deus, no propósito de Deus, na direção de Deus, nada poderia pará-lo. Meu Deus, como eu amo isso. Como eu amo essa palavra, porque, Jesus foi avisado e mesmo assim continuou. Jesus foi avisado que as coisas não seriam fáceis. Jesus foi avisado, que lá havia gente que não gostava dele. Jesus foi avisado de que iriam rejeitá-lo. E mesmo assim ele foi em obediência ao Pai e um milagre aconteceu. Quando você decide obedecer a Deus, em vez de temer aos homens, milagres acontecem.
Sabe qual é o conselho que eu dou para você? Tema a Deus acima das contrariedades. Eu vi muita gente saindo de um emprego porque estava sendo perseguido. Mas você só deve sair daquele emprego se Deus lhe mandar. Porque muitas vezes você vai ser rejeitado num lugar. E não significa que Deus não lhe colocou naquele lugar. Eu quero que você guarde essa palavra no teu coração. A rejeição também é uma direção. A rejeição é uma direção. Tanto para você, ficar num lugar, quanto mudanças que são necessárias naquele lugar. A rejeição é uma direção. A rejeição é uma direção. É por isso que, se você está sendo rejeitado, você pode ser um pastor. Porque pastor também é rejeitado. Você pode ser o dono de uma empresa e está sendo rejeitado. Você pode estar entrando para uma família e a família não lhe olha bem, porque talvez você não esteja à altura das expectativas deles e você pensa, eu vou sair disso? E Deus diz para você, não saia. Porque muitas vezes a rejeição é uma direção e a rejeição também vai ser um combustível para você se manter firme naquilo que Deus tem determinado para a tua vida. Então segura essa palavra, porque ela é uma palavra profética para a tua vida. A rejeição também é uma direção. Aleluia! Aleluia! Eu creio! Eu creio! Nem sempre vai ser fácil, gente. Obedecer a Deus nem sempre é fácil. Às vezes, as pessoas romantizam, né? Mas obedecer a Deus às vezes custa pra gente e custa bastante. Mas ao mesmo tempo, é a melhor coisa do mundo. Porque você sabe que você está debaixo da mão dele. Então, o que você fazer aqui, o que você fazer ali, o que você fazer lá, Deus vai abençoar. Porque você está debaixo de uma instrução dele. Você caminha pela luz, nada vai te parar. Nada vai te impedir, você caminha por uma direção de Deus. E se alguém se meter no seu caminho, vai se ver com o próprio Deus. Então essa é a palavra para a tua vida, essa é a palavra para a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Recebe aí essa palavra? Diga assim comigo, estou rendido, Jesus, à tua voz. Escreve aí, estou rendido, Jesus, à tua voz. Glória a Deus. E declare também aqui nos comentários, julho de 2026 será uma bênção. E para aqueles que estão aqui pela primeira vez, nem sabem por que a gente está orando, pelo próximo ano, é porque nós cremos que oração é preparação. A oração prepara meu dia, a oração prepara meu futuro, a oração prepara minha família para ser salva, a oração prepara bênçãos no meu caminho, a oração prepara livramentos. Então é isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos num tempo de preparação. Estamos aqui num tempo profético de preparação por meio das orações. Quer ganhar toda a tua família para Jesus? Começa a preparar o caminho por meio da oração. Quer que Deus te abra portas? Começa a preparar o caminho orando para que Deus abra portas. A oração é uma preparação. Amém? E você que é intercessor que chegou agora, se você não assistiu o início dessa oração, depois você escuta. Eu fiz uma oração especial no início aqui pelos intercessores, tá? E eu estarei essa semana fazendo um propósito de oração pessoal em favor dos intercessores que me acompanham aqui, ok? Muito bem. Glória a Deus. Deixa eu falar para você rapidamente dos nossos livros. Esse aqui é o meu livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. Esse aqui são os meus devocionais, Café com Jesus 1, Café com Jesus 2, olha só. Você pode adquirir lá no nosso site, www.vinicius7.com.br. Dê de presente para os seus colaboradores, dê de presente para os seus fornecedores. Tem muito empresário que faz isso, pede os meus livros para dar de presente. Você também pode dar de presente para sua família, agora no final do ano, tá? Adquira lá no meu site, www.vinicius7.com.br.
Ok? Glória a Deus, Deus é bom, em todo tempo Deus é bom. Deixa eu declarar o Salmo 91, quero pedir que você compartilhe com pelo menos 10 pessoas. Você pode aí compartilhar com pelo menos 10? Manda aí para amigos, para parentes, para grupos, colegas de trabalho, manda para o grupo de intercessão que você lembrou aí, tá? De repente um intercessor que você conhece, manda para ele essa oração, porque ele precisa também receber essa oração hoje, em nome de Jesus, ok? E você que não é meu aluno na Academia Kingdom Global, não perca seu tempo, tá? Se torne nosso aluno na academia, até porque amanhã nós vamos ter mesa de conselho, às 10 da manhã. Na verdade, amanhã eu vou fazer às 9h30 da manhã. 9h30. Aliás, vamos fazer diferente. Porque algumas pessoas não estão conseguindo, às vezes, organizar o tempo para estar comigo por causa do trabalho. Eu vou entrar na mesa de conselhos às 6h45 da manhã. 6h45 da manhã. Eu vou entrar na mesa de conselhos essa semana. Eu vou alterar o horário para quem não está conseguindo entrar, certo? Porque o que é a mesa de conselhos? É um tempo que eu tiro com meus alunos para responder dúvidas, para ajudar eles, para dar direção para eles, certo? Então, eu vou fazer essa semana assim, para ajudar todos, tá? 6h45 da manhã. Eu termino a minha oração da manhã e entro na academia, ok? Alunos da Academia Kingdom, vamos fazer isso, certo? Vai ser uma benção, vou estar com vocês, certo? Mais gente vai poder entrar por causa do horário. Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar pela tua vida, coloca aqui nos comentários seu pedido de oração. Então, alunos da Academia Kingdom Global, amanhã eu vou entrar às 6h45 da manhã. Segunda, terça e quarta eu vou entrar às 6h45 da manhã lá na nossa salinha, tá? Na mesa de conselhos. Então, você que é meu aluno, se organize aí. E você que não é nosso aluno, o link está aqui na descrição do vídeo ou direto lá no meu site www.vinicius7.com.br. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, derrama da Tua graça sobre a vida de cada pessoa que está aqui nesse propósito de oração. Senhor, eu peço mais uma vez que o Senhor fortaleça os intercessores. Eu sei, Pai, que o inimigo muitas vezes se lança contra eles para que eles parem de orar, para que parem de buscar. Mas maior é o Senhor. Por isso eu quero te pedir, Pai, envia uma proteção sobre a vida deles. A Tua palavra diz que o Senhor acampa aos anjos ao redor daqueles que te temem. Senhor, que cada um que te teme tenha essa proteção do Senhor. Livra-os do mal. Livra-os, Pai, de todo assédio das trevas. Livre-os de toda a tentação. Livre-os de tudo aquilo, Senhor, que vem para tentar impedir, para tentar bloquear a vida dos intercessores. E eu profetizo, Pai, que julho de 2026 será uma tremenda bênção, será grande, será favorável, será um mês de milagres, será um mês de aumento, será um mês de expansão, será um mês de multiplicação. Sim, Pai, no nome de Jesus, pedimos a Tua bênção, pedimos o Teu milagre e pedimos a Tua intervenção. Toque-os com o Teu poder, Jesus. Toque-os com a Tua graça e toque-os com o Teu favor, Espírito Santo. E eu oro por todo aquele que está doente,
que entrou aqui nessa oração. Eu oro pela cura dessa pessoa. Jesus Cristo cura. E eu oro pela saúde dessa pessoa. Cremos que Jesus Cristo cura. Senhor, pela fé, eu oro crendo no milagre de Deus sobre a vida dela. Toque com o teu poder, Pai. Também remova, Pai, toda luta que vem na mente, todo pensamento ruim, todo desânimo, toda prostração que caia por terra. Senhor, dá ânimo novo para os teus filhos. Dá ânimo novo. Tu conhece o coração deles, Pai. Tu conhece, Pai, aquele que está clamando, aquele que está orando. Eu apresento também diante de Ti todo o pedido de oração que está aqui nos comentários e eu peço Tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. E se você não compartilhou essa oração, compartilhe agora em nome de Jesus. Até mais.